graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Uma vida comprometida com Deus. Queridos irmãos e irmãs na fé, queridos que nos acompanham também pela mensagem nas redes sociais, pela transmissão, saúdo a todos que estão em suas casas, acompanhando também esse momento de comunhão aqui na nossa querida congregação Concórdia. Como o pastor já se referiu, nós estamos vivendo no tempo da graça. Tempo de lembrar a vinda de Jesus, o sinal supremo do amor de Deus em favor de toda a sua criação. Tempo de lembrar que em Jesus nós somos filhos de Deus, pois a sua morte na cruz foi o pagamento pelos nossos pecados. Tempo de lembrar que em Jesus nós temos amparo no meio da aflição e que teremos um advogado que nos defenderá no dia do Senhor. Como será que nós temos avaliado todas estas verdades bíblicas que por providência divina chegaram até nós e por poder e ação de Deus Espírito Santo conquistaram o coração de vocês e o meu também? Nós estamos cientes, nós estamos agradecidos por todas estas bênçãos, tanto terrenas quanto espirituais, que diariamente recebemos? Será que a nossa vida está realmente comprometida com Deus em qualquer circunstância? Dominicalmente nós temos culto aqui. E através dos hinos e cânticos, da confissão e absolvição, da palavra e sacramentos, das orações e comunhão, todos nós somos beneficiados com momentos maravilhosos e preciosos para avaliarmos justamente o nosso comportamento e comprometimento com Deus. Temos real consciência destas dádivas que recebemos ao estarmos na casa do Senhor? Pensemos, por exemplo, na preciosidade das leituras bíblicas que sempre são feitas em nossos cultos. Hoje, por exemplo, nós vimos que o Salmo 67 convoca todos os povos a louvarem a Deus. Estamos incluídos nesses povos. Mas o que será que Deus fez para que todos o devem louvar? Em seu grande amor, Deus enviou o seu único Filho para salvar e abençoar toda a humanidade. E ao morrer naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia, Jesus Cristo trouxe ao mundo a maior bênção de todas as bênçãos. Quem nele crê tem a vida eterna. E isso nos coloca em louvor e gratidão ao nosso Deus. A leitura de Atos dos Apóstolos nos fez saber
que o Senhor Jesus abriu a mente de Lídia, para que ela pudesse compreender e entender exatamente a mensagem que o apóstolo Paulo lhe instruía. E isso também nos faz confiar que Deus também está abrindo a nossa mente agora, para que nós creiamos que somente por meio da fé em Jesus nós somos perdoados e salvos. Já a leitura de Apocalipse nos fez refletir como vai ser o paraíso que Jesus nos prometeu. E nos mostrou o que existe de mais precioso lá no céu, a saber, a ausência do pecado. A nossa natureza humana, ela precisa ser redimida para entrar no céu, pois para entrar no céu é necessário estar limpo de todo o pecado. E como isso será possível? Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus nos limpa de todos os pecados. Pelo seu sangue, nós somos justificados e tornados dignos de entrar nesta cidade santa. Então, alegremo-nos e louvemos ao Senhor. E tenhamos esperança. O céu é uma promessa viva em nossa vida e Jesus é o caminho até lá. Oxalá que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida que pertence ao Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E a leitura do Evangelho nos apresenta a melhor forma de enfrentar o sofrimento nesta caminhada rumo ao novo céu e à nova terra. Jesus disse: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Diante desse veredito, o Salvador já traz palavras de consolo e encorajamento, porque Ele veio trazer paz. E nele nós temos perdão, vida eterna e a esperança de uma ressurreição. E tudo isso consola o nosso coração, tudo isso fortalece o nosso espírito, mesmo diante de muitas e profundas necessidades, dificuldades, angústias e sofrimentos. E tirando proveito do ensejo desta manhã, avaliemos agora o nosso comprometimento com Deus perante o sofrimento e tentemos refletir um pouco como nós costumamos enfrentar situações difíceis na vida. E agora eu vou convidar a congregação a se pôr em pé, pegar as Bíblias que estão nos bancos. E nós vamos ler em responsório o Salmo 62, que está na página 635. Como costumamos enfrentar situações difíceis na vida? Coloquemos isso nos versículos que vamos ler, então, em seguida, responsivamente. Somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada?
Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confie na violência, nem espere ganhar alguma coisa com o pouco. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confie nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. E agora todos juntos, para encerrar a leitura, vamos repetir o versículo 8. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Amém. Podem sentar. Enquanto algumas pessoas se deixam abater quando chega momentos de desespero ou diante de problemas, já outras pessoas, diante de situações muito difíceis, superam as dificuldades. Então perguntamos, por que será que alguns fazem do problema um trampolim para a vitória? Já outros fazem dele um precipício para a derrota. Nós sabemos que há fatores de ordem emocional, física, disciplinar, espiritual, que interagem no interior de cada ser humano, levando ou ao equilíbrio diante dos problemas, ou ao descontrole diante dos fatos desagradáveis que o acometem. A palavra de Deus nos mostra exemplos que podem nos servir de advertência, mas também de ensino. Lembremos-nos de Pedro, sentado lá no pátio do sumo sacerdote, ao ser denunciado pelas empregadas que ele era um seguidor de Jesus, ele era um discípulo de Jesus. E a atitude de Pedro qual foi? Negou isso 3 vezes, sendo que a terceira até mediante juramento. O galo cantou e Pedro, diante do amargo sofrimento que o atingiu, pois a sua consciência o acusou de que ele traíra o seu querido mestre, ele retira-se ali do pátio e vai chorar, copiosamente, diz a Escritura, num canto. É que situações trágicas, elas nos desequilibram realmente, emocionalmente, e a maioria das vezes nos levam a lágrimas. Pedro não deveria ter sentado lá, mas as consequências ainda poderiam ter sido piores e mais graves, se esse sentar-se ali e o chorar não tivesse conduzido a qualquer outra reação, a não ser a lamentação e a lamúria. Que nós choremos diante dos momentos ou em meio aos momentos difíceis da vida que nos abatem, é natural. O que não pode acontecer é nós ficarmos indefinitivamente sentados
lamentando e confiando apenas no auxílio de terceiros. Felizmente isso não aconteceu com Pedro, porque diz o Evangelho, então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Isso significa que ele reconheceu o seu erro grave e o seu pranto então foi um choro de arrependimento. E o resultado? O Salvador Jesus restaurou o coração de Pedro, o perdoou do pecado cometido, assim como Jesus também olha com misericórdia a vocês e a mim, e nos perdoa os nossos pecados quando nos arrependemos verdadeiramente deles. Há também a história do profeta Jonas e da sua fuga diante do desafio que o Senhor Deus lhe dera e lhe chamara. Angustiado pelo que poderia lhe acontecer ao anunciar uma mensagem de Deus a uma cidade perversa, cidade de Nínive, Jonas embarcou num navio em direção completamente oposta. Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E as consequências da sua fuga foram desastrosas para ele. Até que o Senhor vai ao seu encontro, tira-o do fundo do mar e lhe providencia uma nova oportunidade de ele pregar a palavra do Senhor lá em Nínive. Meus ouvintes, nós não podemos fugir dos sofrimentos terrenos. Nós não podemos nos esconder daquilo que a vida neste mundo nos impõe. Sempre volta de novo a palavra de Jesus: no mundo vocês vão sofrer. Mas também nós não podemos fazer uma simulação da vida que esteja tudo normal, quando no fundo do coração nós estamos em frangalhos por algo que nos atormenta, por algo que nos acusa a consciência, por algo que nos entristece, por causa de dias infelizes. A verdade é que nós teremos de enfrentar os problemas, confessar o erro, se assim for o caso, enfrentar o tratamento médico, se o diagnóstico médico nos diz que estamos com uma doença, fazer contato com aqueles que são nossos credores e programar então o acerto das dívidas, sentar e pedir perdão às pessoas que ofendemos ou magoamos, chorar a perda e viver o luto pela partida de um ente querido, guardá-lo na memória e na saudade, honrando a sua memória. Enfim, o que não deve acontecer é embarcar em um navio para Tarsis, quando o Senhor Deus nos quer em Nínive. Ninguém pode fugir e ninguém pode se esconder diante do sofrimento, e nem esquecer como se não houvesse problemas na vida. Na vida cristã, nós não podemos enfrentar as angústias e dificuldades desta forma. Diante das dificuldades, o nosso primeiro impulso qual deve ser? Orar a Deus. Orar a Deus e ter fé. Ter fé em quê? Nas suas promessas. Aguardar então a providência dele, e enquanto aguardamos, já fazendo a nossa parte, realizando aquilo que está ao nosso alcance, realizando aquilo que compete a nós, e confiando que sob o poder e o auxílio divinos, a vitória
chegará. Esse é o recado do salmista. Quando diz assim: confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso abrigo. Essa atitude do rei Davi realmente, perante as circunstâncias que ele estava enfrentando, é exemplar para nós. Ele se encontrava numa situação de perigo de vida, dificílima. A perseguição de seus adversários estava intensa, prestes a arruinar completamente todo o seu reinado. Eles mantinham uma postura falsa, eram mentirosos, inventavam coisas a respeito do rei e alimentavam contra Davi uma inveja imensa, ódio e até maldição. Sem poder resolver por si próprio a situação, o rei lança mão de um refúgio, de um recurso legítimo: confiar em Deus e esperar em Deus. É interessante que Davi não confiou no seu cargo real ou em sua guarda pessoal. Davi também não confiou nos recursos que ele tinha como chefe supremo de Israel. A sua confiança foi dirigida ao seu Deus, o seu único Senhor. E ele afirmou: somente em Deus eu ponho a minha esperança, porque a minha salvação e a minha honra dependem de Deus. O seu procedimento baseou-se, por assim dizer, em algo superior à nossa lógica humana. E Davi revelou a razão desta sua confiança forte ao afirmar: é dele que vem a minha salvação. Portanto, a figura do Senhor Deus, ela não produz uma falsa esperança. A figura de Deus não produz uma sensação de insegurança. Pelo contrário, ela produz em nosso coração segurança absoluta. Deus realmente se relaciona com aqueles que lhe são fiéis na fé. E Ele olha para suas necessidades e Ele quer atendê-las. Isso significa que não estamos livres, lógico, dos problemas. Não significa que nós nunca mais vamos ter problemas na vida ou dificuldades no dia a dia da vida. Não, pelo contrário. Mas, por outro lado, haverá proteção e refúgio diante das angústias que a vida nos traz. Somente Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Assim como o sol nasce e se põe todos os dias, podemos ter absoluta certeza que nenhuma escuridão é eterna. O salmista ainda cita, conforme nós vimos na leitura, outras fontes nas quais o ser humano muitas vezes coloca segurança. E o salmista adverte o seu povo sobre o que não fazer. Não confiem na violência. Não confiem na opressão. Não confiem no roubo. Não roubam, não furtam. Não se iludam com a riqueza, com os bens materiais. Não ponham nela o seu coração. Portanto, mais claro do que isso é impossível. A lição é clara. Todos devem confiar no Senhor e nele pôr o seu coração. Meus ouvintes, dias ruins sempre vão existir. E cabe então a nós, a cada um de nós cristãos, saber lidar com isso. Quando estivermos nos sentindo amargurados e tristes, busquemos o refúgio seguro. Façamos de Deus também o nosso abrigo. Esperemos sempre nele. Nós jamais saberemos, como disse o pastor antes,
nós jamais saberemos que Deus é tudo o que nós precisamos, até Deus realmente ser tudo aquilo que nós temos. E nós temos um Deus que nos ama. Assim como Ele amou Davi, Pedro, Jonas, Lídia, todos. Um Deus que se revelou em Jesus Cristo e que na cruz, por amor, Ele se solidarizou com toda a humanidade, com a fragilidade nossa. Ele morreu e nos deu a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Nós temos um Deus que nos sustenta em meio à vida e nos salva da morte unicamente por graça, por amor. Um Deus, portanto, que não veio para ser servido, mas para servir. Um Deus que em Cristo Jesus é a nossa proteção, refúgio e esperança para vivermos dias felizes já aqui nesta terra, rumo àquela cidade que não precisa de sol ou de lua para a iluminarem, pois conforme diz Apocalipse, a glória de Deus brilha sobre ela. Vivemos no tempo da graça, foi o que dissemos bem no início da mensagem. E este tempo é um tempo de muitas aflições. Aflições que vêm provar a fé dos cristãos. Mas lembremos-nos que a fé cristã nos ensina que em nenhum momento nós estamos sozinhos e que não há lugar nem tempo algum no qual Deus não se faça presente. Há quem diga que nós só reconhecemos as bênçãos quando nós as perdemos. Então, cuidado. Cuidado para que a nossa vida esteja constantemente comprometida com Deus e refugiemo-nos sempre na presença e no amor de nosso Deus. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.